Fala pessoas, tudo bem? Ó, esses dias eu recebi uma mensagem de um cliente me perguntando qual que era a influência que o mapa tinha nas relações com pai e mãe. Isso é uma coisa que a gente consegue ver com bastante clareza nos mapas, né? Porque o pai é representado pela posição do Sol e a mãe é representada pela posição da Lua. Só que uma coisa que é interessante é que não é o mapa que influencia na relação com o pai e com a mãe, mas as posições do mapa mostram quais são as características que eu identifico na figura de pai e na figura de mãe. Então, se você, por exemplo, é que nem eu tenho Sol em Touro. As características que existem no comportamento de touro, tanto as positivas quanto as negativas, são as características que eu reconheço no comportamento do meu pai. Não quer dizer que o meu pai tem sol em touro, não tem nada a ver isso, né? Que são as características que eu identifico por uma certa assimilação. Porque a gente sabe, né? Toda vez que alguém fala, nossa, você parece seu pai, ou nossa, você é igualzinho à sua mãe, é porque é verdade, né? Nós somos seres de imitação. Não que nós somos seres de imitação, mas somos seres que imitamos, nós imitamos. Então, quando a gente está no começo da vida, a gente olha para as nossas referências, obviamente, pai e mãe, e a gente começa a identificar características que são características de reprodução. São os meus exemplos, como que eu tenho que viver nessa vida, como que eu tenho que me comportar, qual é o tipo de fala, qual é o tipo de sentimento que eu demonstro, qual que é o tipo de atitude que eu vou ter com relação à vida baseado nessas duas informações que eu tenho, pai ou mãe. Obviamente, hoje em dia a gente pode ter dois pais ou duas mães, ou um pai e uma mãe. Isso não importa, o que importa é como que eu enxergo, quais são as características que eu enxergo nessas situações. Obviamente, quando a gente tem uma criança que tem duas mães e dois pais, ou duas mães ou dois pais, aí a gente tem que pensar numa forma diferente de como que a gente vai avaliar isso. Isso é uma coisa muito mais delicada que ainda está sendo desenvolvido, como que a gente vai entender isso dentro da astrologia. Mas enfim, a gente tem essas informações ali. Então, quando a gente está crescendo, a gente está olhando para essas duas figuras e a gente está entendendo como que é a vida. Como que eles lidam com trabalho, com dinheiro, com relacionamentos, com família, com os próprios pais, né? Os próprios pais, as próprias mães. Como são essas relações e eu vou reproduzindo isso. Eu vou vivendo conforme eu vou assimilando essas informações. E aí eu vou encontrar vantagens, coisas positivas, e eu vou encontrar situações negativas. Óbvio, como tudo nessa vida é uma dualidade, a gente tem, dentro do mapa, a gente tem os signos e os planetas, e os dois têm dois lados, tem positivo e negativo. E a gente vai assimilando essas características e vai reproduzindo elas depois, especialmente na primeira fase da vida, que é ali até mais ou menos o retorno de Saturno, quando a gente está com 30 anos, onde a gente começa a ter mais consciência de quem nós somos e o que eu posso começar a lapidar de uma maneira muito mais consciente, muito mais madura. Eu vou escolher que tipos de atitudes eu vou ter, especialmente quando eu estou falando com relação ao Sol, porque a Lua fala das emoções e as emoções são incontroláveis, né? Eu não consigo controlar isso, mas eu consigo controlar a minha vida e o meu ambiente para poder sempre acessar as características positivas. Eu vou, de certa maneira, estar me protegendo ali, né, com essas características do Sol para evitar com que a Lua sofra algumas coisas negativas. E isso está totalmente ligado com a maneira como eu via com meu pai e minha mãe agiam. Né? Absurdo, totalmente conectados. Né? Então, quando a gente olha para o mapa, a gente vai ver o que funcionava bem nessa relação que hoje pode ser colocado no seu dia a dia. O que funcionava mal nessa relação que você precisa levar para a sua terapia, para o seu trabalho psicológico, né? Para você poder entender quais são as suas emoções, os seus bloqueios, as suas sabotagens, qual que é a origem disso. Porque à medida, toda vez que a gente vai cuidar de alguma coisa que não está funcionando direito, eu tenho que não entender, não ficar tão preocupado com o sintoma daquilo, né? O que que ele me causa? Aquilo que ele me causa me incomoda constantemente na vida, mas se eu não entender a causa, eu não consigo resolver o sintoma. Pode tomar o remédio que você quiser. Se você não descobrir o que é que te dá dor de cabeça, você pode tomar Dorflex todo dia, cara, não vai resolver. Então, quando a gente olha para essas questões astrológicas, eu vou entender relação de pai e mãe, o que eles me causavam
de perturbações que ainda reverberam hoje, só que eu não tenho plena consciência disso. Aí eu pego essa situação, eu levo para o meu psicólogo, para o meu terapeuta, vou lá ver como que eu vou resolver isso, que tipo de atitudes eu tenho que ter para resolver essa questão, baseada nessa relação pai e mãe. Todo mundo sabe, ou todo mundo já passou por problemas com pai e mãe. É impossível você passar a vida sem ter algum tipo de desentendimento ou ver algum problema acontecendo com eles. Inclusive, a visão que a gente tem de casamento feliz para sempre ou de relacionamentos felizes está totalmente vinculado com a maneira como eu enxergava a relação amorosa do meu pai e da minha mãe. O quer dizer, eu acredito no casamento feliz para sempre ou eu acho que um casamento é só uma situação de conflito e briga? Né? Tudo isso está apresentado ali no mapa. E uma coisa curiosa, quando você olha para o mapa, você consegue ver se existia tensão entre pai e mãe. Especialmente se você pega um mapa que tem ligações entre Sol e Lua tensas, como oposição e quadratura. Cara, a maioria dos mapas que eu faço, isso obviamente não é uma regra, né, que acontece toda vez, mas a maioria dos mapas que eu vejo onde existe uma tensão entre Sol e Lua, a pessoa vivenciava uma tensão entre mãe e pai dentro de casa. Eles poderiam ter passado a vida inteira casados, mas a vida inteira brigando. Recentemente eu fiz um mapa de um cliente em que ele tinha Sol em quadratura com a Lua e que os pais brigaram e se separaram muito cedo na vida, mas eles continuaram morando junto até o pai morrer, por sei lá quantas décadas ainda depois. Isso não é uma coisa muito positiva, isso não é uma coisa muito legal, né? Muito tempo atrás também eu tive um cliente em que os pais também já estavam na mesma situação, eles se separaram, mas continuaram morando juntos porque a gente não quer, porque os nossos filhos são muito novos e eles vão sofrer muito com essa história. Cara, se você acha que você está separado, dormindo em quartos separados e os seus filhos não estão sentindo que tem alguma coisa errada, você está viajando, cara. E outra coisa, se você impede a pessoa de conseguir enfrentar suas dores, você está ensinando para ela que ela não tem competência para lidar com frustrações. E aí você vai criar um ser humano que não é capaz de lidar com as frustrações e decepções da vida. Mas enfim, o ponto é que toda vez que a gente encontra essas tensões no mapa, a gente consegue ver aquelas coisas, esses fundamentos de sensações e visões desses determinados setores. Então, se você passa por uma vida onde pai e mãe são infelizes num casamento, vivem brigando, estão casados, mas eles vivem brigando, eles se odeiam ali, e você nunca consegue achar um relacionamento que funciona, talvez o problema não seja a maneira, não seja as pessoas com as quais você se relaciona, mas talvez seja aquele conceito emocional que você tem sobre relacionamentos. E aí a gente acaba atraindo energeticamente, vibracionalmente, a gente acaba atraindo pessoas que vão reproduzir esse comportamento de casamento que meus pais tinham. Então é muito complexo isso, né? Os primeiros anos que a gente tem na vida são fundamentais para a gente desenvolver os hábitos que a gente tem baseados nas experiências emocionais que a gente vive ali. Né? Se a gente tem uma família super confortável, super amável, super protetora, você vai acreditar que a vida é um lugar super amável, protetor e próspero. Se você tem uma família que é disfuncional, que só briga, que tem problema de álcool, de drogas, você vai acreditar que a vida é daquele jeito, né? E aí você precisa reconstruir isso ao longo do ano. E quando a gente avalia isso e vê qual que é a origem, se é o pai, se é a mãe, a gente consegue identificar quais são os tipos de características que você identificava dentro dessa relação. E aí quando a gente vê isso aqui, a gente fala, bom, você tem o pai, ele se comportava com uma energia negativa de Capricórnio, por exemplo, que é autoritarismo, tiranismo, né? Aí você consegue começar a colocar dentro da sua vida características positivas de Capricórnio na relação com o seu pai. Então você começa a balancear essas histórias, você começa a gerar um equilíbrio com isso propositalmente, sabendo onde que está o problema. Só que a questão não é só o signo, né? O signo ele tem um comportamento, tem uma característica, mas o problema são os planetas. Eu já falei para vocês várias vezes, né? Quem faz as coisas acontecerem na nossa vida são os planetas, não são os signos. Os signos são maneiras que a gente enxerga a vida, né? São comportamentos, meio que filosofias de vida ali. Mas a ação,
os eventos que acontecem na nossa vida são por causa dos planetas. Então, quando você olha posicionamentos de Sol e Lua que têm interferência, especialmente uma interferência tensa, com os planetas mais externos, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, aí a gente encontra uma série de problemas, coisas que são bastante intensas e que quando a gente não faz o nosso mapa natal, a gente não tem ideia. Então você pode ter, quer ver, o pessoal de 84, por exemplo, tem Netuno em Capricórnio. Netuno é um planeta da espiritualidade, né? É um planeta complexo, bem difícil ali. E tem muita gente que tem o Sol em conjunção com Netuno, Sol em Capricórnio em conjunção com Netuno. E aí você pode encontrar uma desconexão com essa informação do pai tirânico, porque o Netuno ele pode mostrar um pai ausente. Aí como faz, né? Você vê lá o Sol em Capricórnio, só sem identificar o Netuno, não fica muito encaixado, né? Então você tem que fazer o seu mapa de uma maneira bastante profunda para poder entender quais são essas características que atrapalham no seu dia a dia, que tem essa origem de relação pai e mãe, certo? Então isso é super importante, cara. Isso é super importante, porque se você tem relações positivas, você pode mergulhar cada vez mais profundamente nisso para se desenvolver. Agora, se você não está se desenvolvendo, você descobre onde que você tem que apoiar a sua energia para poder se desenvolver e resolver esses nós ali. Tem relação ruim com a mãe, tem relação ruim com o pai, tem que começar a dar um jeito de solucionar isso dentro de você, sem esperar que o pai e a mãe mudem, porque eles não vão mudar. Eles têm os processos deles lá, eles que se resolvam ali. Agora, você tratando as coisas dentro de você, sabendo que tipo de comportamento você tem que colocar na vida, aí já ajuda bastante, faz uma baita de uma diferença na vida, viu? Faz mesmo. Certo? Então, essa é a relação pai, mãe, lua e sol. Existem outras coisas dentro do mapa que a gente também tem relação com pai e mãe. Casa 10, casa 4, também tem Saturno, né? Tem algumas coisas ali que que eu vou explicando para vocês em outros vídeos, tá? Mas esse é a relação pai e mãe ali, de sol e lua, beleza? Tem dúvida? Manda mensagem para mim. Aceito sugestões de vídeos também. E é isso. Beijo.